Boa noite, a paz do Cristo nos envolva. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a eficácia da prece. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, Pedi e obtereis. Por isso vos digo, todas as coisas que vos pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e que assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante aos golpes do destino. Deus não lhe deu um entendimento e inteligência para que não as utilizasse, a vontade para não querer e a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou noutro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude de sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade, e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento de sua vontade. Seria lógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. E injusto seria acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede ao pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente, mas se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda das ideias que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que ainda lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te e o céu te ajudará, e não aos que tudo esperam do socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos. Bem, meus irmãos, quando refletimos sobre a eficácia da prece, sempre nos perguntamos: devemos mesmo orar? Seremos atendidos naquilo que pedimos a Deus? Porque se Deus é o Criador do mundo e conhece todas as coisas, e que existem as leis do universo que são imutáveis, para que nós precisamos rezar? Deus já faria tudo e já nos concederia tudo. Mas não é bem assim, não é verdade? Nós sabemos que precisamos rezar, né? Que a prece ela é agradável a Deus. E que não devemos simplesmente aceitar tudo o que acontece na nossa vida como fatalidade. Porque senão não teria sentido. Deus nos criaria com inteligência, com vontade, com livre-arbítrio, mas nós não poderíamos decidir aquilo que a gente quer fazer da nossa vida? Isso não tem razão de ser, não é verdade? E nós também já percebemos em algum momento da nossa vida que a nossa ação, quando a gente pensa no bem, para o bem, a gente consegue modificar alguma coisa que a gente achava que era insolúvel. Por isso que nós pensamos e precisamos da oração.
né? Daquela oração sincera, que saia do nosso coração, né? A gente não precisa repetir palavras, nem falar palavras bonitas, mas que a gente coloque a nossa intenção nessa oração, né? E muitas vezes também, meus amigos, o que acontece conosco? Nós rezamos, rezamos, rezamos e nos achamos injustiçados porque Deus não atendeu às nossas preces. Não é verdade? Mas a gente tem certeza que a gente nunca é desamparado pela espiritualidade. O que acontece conosco é que nós não sabemos pedir, né? Quantas vezes a gente pede para a espiritualidade, para Deus, para quem a gente está rezando naquele momento, alguma coisa ou coisas que não são necessárias ou não são para nós naquele momento. O que a gente precisa é mudar o nosso foco. Que Deus nos atende sim, mas não de acordo com a nossa vontade. Ele nos atende de acordo com aquilo que é necessário para nós. E Ele, com certeza, de acordo com o nosso merecimento, vai pouco a pouco nos dando aquilo que nos é necessário para a nossa evolução espiritual. Ele não vai fazer desaparecer o nosso problema ou vai nos materializar um carro. Ele vai dar, sim, disposição, saúde para a gente trabalhar e comprar o carro. Vai nos dar coragem, fé, resignação para a gente resolver o nosso problema. Mas isso depende de quê? De nós, da nossa ação. Né? Não adianta ficarmos de braço cruzado esperando, eu pedi a Deus e aí Ele vai resolver todos os meus problemas. Se a gente não parar e começar a agir, as coisas não acontecem. Porque como a gente leu na mensagem, ajuda-te que o céu te ajudará. E para finalizar esse nosso pequeno estudo, eu vou deixar para vocês uma mensagem do Espírito Emmanuel sobre a eficácia da prece. O poder da oração nem sempre será visto nas ocorrências externas, tanto quanto desejas, mas sim em tua renovação na vida íntima, para que a paciência te socorra e a humildade te ilumine, a fim de que aceites a lei de Deus. Paz e bem, meus amigos. Boa noite.